que difícil de aplicar. Aí o pastor Jean, como um bom mestre que ele facilitou um estudo para a gente, e só aquele estudo dele lá é suficiente. E foi muito bom poder aprender um pouquinho mais sobre isso e ter a missão de contextualizar para a gente entender nessa noite, amém? Então eu gostaria que você abrisse mesmo o coração nessa noite para a gente contextualizar, amém? Essa carta Paulo escreveu à igreja de Colossos e a gente pode ler assim, mas fala dos costumes judaicos, fala um monte de coisa, talvez não se aplique para a gente, para a igreja moderna aqui, do século 21, em Castanhal City, né? Uma cidade super tecnológica e parece uma realidade distante. Eu achava isso também, mas não é. Eu quero te convidar para a gente abrir o coração para falar sobre isso, amém? Tenho a atenção de vocês nessa noite? Glória a Deus por isso, então. Eu queria perguntar, quantos pai e mãe que nós temos aqui nessa noite? Levanta a mão assim para eu ver. Ótimo. Desses pais e mães que tem aqui, quantos que já tiveram assim uma preocupação com o que os filhos estão aprendendo na escola? Levanta a mão. Ótimo, beleza. E quantos puderam ter a oportunidade de ir lá no caderno, no livro, no tablet, de repente, em algum lugar, fuçar o que eles estão aprendendo? Continua, levanta a mão. Só pai e mãe top aqui, né? Legal. E essa preocupação de pai e mãe, de saber o que os filhos estão aprendendo, saber que os filhos estão absorvendo, né, Kátia? Na primeira infância ali, como que isso faz diferença? Era a mesma preocupação que o apóstolo Paulo teve com os irmãos lá de Colossos. E aí a gente entende essa preocupação no primeiro versículo do capítulo 2. Coloca pra gente aí. É a Ju hoje, é? Não? É o Bruno. Que privilégio, né? Olha lá. Quero que saibam, Paulo falando aos Colossos, tá? Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Apóstolo Paulo, como eu estava falando, é aquele pai preocupado, aquele pai que quer saber o que o filho está aprendendo. Ele não se contenta apenas em ver as notas do filho, não se contenta apenas em saber se o filho está voltando da escola inteiro, né, Léo? Se não tem nenhum hematoma, se não tem nada, nenhum dente faltando. Não, o apóstolo Paulo queria saber o que os colossenses de fato estavam aprendendo, quem eram os mestres que falavam para ele. E o apóstolo Paulo escreveu esse capítulo 2 todo dedicado a isso, a ensinar aqueles irmãos daquela igreja. O que é mais fácil? Papai e mamãe que está aqui nessa noite, o que é mais fácil? É a Paula ali? A Paula é uma super mãe também, vai me ajudar aí. O que é mais fácil? Você falar para o seu filho o que disseram para ele é errado e viver falando isso todos os dias, não, meu filho, isso é errado, ou você ensinar para ele uma cosmovisão? A cosmovisão é muito mais eficiente. Quantos vocês estiveram aqui no MDT? Então a gente vai ter que explicar o que é cosmovisão, né? Cosmovisão bíblica é justamente esse entendimento de princípios, valores bíblicos que faz com que você olhe para os acontecimentos, para as coisas, né, do nosso dia a dia e entender se aquilo realmente tem a ver com o cristianismo ou não, né? Quando você olha para aquilo, você consegue identificar de imediato. Não, isso não é de Deus, isso não vem de Deus. Então, vamos lá. O que é mais fácil para o papai e para a mamãe? Eu ensinar a cosmovisão bíblica para o meu filho, né? Deus criou o homem e mulher, né? Jesus, ensinar o plano de salvação para o meu filho, ensinar que os pecados dele foram perdoados, ou eu viver sempre corrigindo o meu filho, apagando incêndio? Não, isso aqui está errado. É mais fácil eu ensinar a cosmovisão, amém? E era isso que Paulo estava preocupado com aqueles irmãos. Ele não queria apagar um incêndio, ele não queria dizer para eles, olha, isso aqui que estão falando está errado. Ele queria, na verdade, que os irmãos chegassem a uma compreensão ampla, né? Pudesse olhar e dizer, não, isso aqui vai de encontro o que Jesus fez. Era isso que Paulo estava querendo que eles entendessem, amém? Então os versículos 1 e 2 fala disso, Paulo dizendo, olha, eu estou fazendo um esforço gigante para que vocês entendam, né? E com muito amor que eu faço isso. Porque qual era o contexto? Como o pastor Jean falou semana passada, Paulo estava preso em Roma.
né? Ele nunca chegou ali a falar pessoalmente com aqueles irmãos de Colossos, mas ele tinha tanto amor, que ele escreveu para eles, para que eles pudessem ter o coração ensinado, para que eles não caíssem em qualquer cilada. Amém? Mais ou menos isso que a gente vai estudar aqui nessa noite. E aí, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele segue o texto. Vamos ler aqui o versículo 3. Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. 4. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. É disso que eu estou falando, né? O apóstolo Paulo está ensinando eles para que eles não venham cair em qualquer engano. Aí eu pensando, Léo, nossa, antigamente pelo menos, né, no meu tempo de criança, adolescente, tinha muitas das pessoas que batiam na porta ensinando outras doutrinas. A gente não pode falar muito nome, né, do que é, mas quem é mais antigo vai lembrar que as pessoas batiam na porta, eram umas testemunhas falsas, e começavam a pregar algo diferente do que a Bíblia diz. E eu lembro do meu avô era uma figura, e ele fazia questão, ele recebia muito bem, né, e ele, amém, irmãos, vamos orar primeiro. Quando ele falava, vamos orar primeiro, as testemunhas ficavam meio assim, eu acho que não sei, outro dia a gente volta, né? Porque eles já conheciam o meu avô, ele ficava orando, não deixava eles falar nada. Mas antigamente era mais fácil a gente dizer, e os irmãos identificarem o que era falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Até então, é esse entendimento que a gente chega aqui nessa noite. Mas eu quero chocar os irmãos que, na verdade, hoje mais ainda, só que de uma forma muito diferente. Amém? Então abra a cabeça, eu quero que você abra o entendimento para que você saia daqui nessa noite realmente sabendo identificar uma falsa doutrina quando você ouvir uma. Amém? E Paulo está falando isso, olha, eu quero que vocês aprendam para que ninguém venha com argumentos, engane vocês. Põe o versículo 4, isso. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, o 5. Porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Tem a versão King James aí? King James? Se tiver, me ajuda. Eu gosto da King James. Se tiver, tem? Ótimo. Porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito, e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem, e como está firme a vossa fé em Cristo. O que Paulo está dizendo? Olha, eu estou ensinando vocês, eu estou dando fundamento para vocês, para que vocês não venham cair, mas eu sei que vocês estão firmes, vocês estão segurando o barco aí, amém? Meus queridos, eu estava falando para vocês sobre falsos ensinamentos, né? Como que hoje em dia acontecem esses falsos ensinamentos. Esses dias aí eu estava olhando uma rede social, e aí uma pessoa muito famosa, até se diz cristã, né, e tudo, uma cantora, ela colocou no Twitter, acabei de assistir a série Lúcifer, tem alguém para me indicar uma outra série? Aí um político cristão, bem influente, né, respondeu, tenho, jejum e oração. Aí, tu viu isso, hein? Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, sempre que eu coloco a Netflix, aparece lá como um dos primeiros Lúcifer, né? Eu nunca nem me dei o trabalho de ler o resuminho lá, porque só pelo nome, né? Alguém teria coragem de assistir Lúcifer aqui? E só pelo nome você já sabe que não é coisa boa, não vai trazer coisa boa para você e para sua família. E aquela pessoa que ela é uma pessoa influente, de fato ela é uma pessoa famosa e influente, não é uma digital influencer aqui da cidade, com alcance aqui em Castanhal, estou falando de uma pessoa em nível nacional e até internacional cristã, e ela coloca isso. Eu acabei de assistir a série Lúcifer, alguém me indica uma outra série? Cara, é para a gente olhar e pensar assim, que cristianismo é esse? Né? Tudo bem que a gente não é 100%, né? A gente tem nossas falhas, nossos defeitos, mas eu usar a minha autoridade, usar a minha influência para levar outras pessoas também a assistirem esse tipo de coisa, aí eu entro num ponto sobre os falsos ensinos de hoje, amém? Eles estão mais presentes do que a gente imagina, porque eles não vêm bater na porta fisicamente e dizer, olha,
concorda comigo nessa teoria, nessa teologia. Pelo contrário, eles estão incutidos no meio das nossas redes sociais e no meio das músicas, e a gente vai absorvendo sem perceber, sabe? Sabe aquele veneno dos filmes, que a pessoa vai dando e vai envenenando de pouquinho, em pouquinho, em pouquinho, em pouquinho? Quando você percebe, a pessoa morreu. Hoje os falsos ensinos, eles não são mascarados. Alguns até que são, mas a maioria não. A maioria vai entrando de pouquinho, em pouquinho, em pouquinho. O Juarez está aí? Veio, está Juarez. Ontem estava numa ação evangelística lá no Cupiúba com a Elane. Foi uma bênção. Aí o Juarez me contando que ele outro dia estava perto do nosso trabalho e estava sentado lá. Ele falou assim: cara, como é que eles aguentam tanto barulho? Que a gente tem uns vizinhos abençoados lá. Aí, justo nesse dia que o Juarez estava vendo lá, eu estava com muita dor de cabeça. E com muita educação eu fui lá pedir para baixar o som. Pedi, baixaram o som, beleza. E o Juarez viu. Aí ele falou: cara, como é que vocês aguentam tanto barulho? E o barulho assim, até que a gente tenta, né, relevar e tal. Mas o problema nem é só o barulho, Juarez. O problema é o conteúdo. O problema é o conteúdo. Eu falo para minha esposa sempre, falei: amor, bora colocar um louvor aqui, porque as músicas estão na minha cabeça. E entram mesmo na minha cabeça. E especialmente a gente que trabalha com louvor, a gente não escolhe um louvor assim: esse aqui louvor é fácil e bonito de cantar, a gente pega e coloca para que os irmãos aprendam e cantem com a gente aqui. A gente pega um louvor, entende a letra, né? O João que compõe também passa para o pastor ver se tem algum erro de teologia, alguma coisa mal interpretada. E a gente tem um cuidado, a gente que lida com música, a gente tem um cuidado de ver as letras das músicas. Isso é muito bom quando a gente está aqui, mas quando a gente está lá fora, tem um peso ruim, porque a gente também avalia e ouve cada letra das músicas que tocam lá fora. Gente, é um discipulado intenso. É um discipulado do mal intenso. Intenso. Não é que fala para você simplesmente que sair para um lazer é bom. Não. A música, de forma muito clara, diz para você que trair é muito bom. A música, de uma forma muito clara, diz que você ter uma segunda família é muito normal. A música, de forma muito clara, diz para a mulher, né, até que, meu Deus, é uma música horrível essa. É horrível, não dá nem para falar aqui. Mas, o que eu estou querendo trazer nessa noite para os irmãos? Talvez aquelas falsas doutrinas, as quais nós vamos estudar nessa noite, que aconteceram em Colossos, talvez elas não aconteçam mais daquela forma, mas acontece de uma forma muito pior, porque elas vão envenenando de pouquinho em pouquinho. Quando você percebe, você está insensível e você está comprando aquela ideia. Não tem forte para isso, irmãos. Você pode jejuar, orar, fazer muita coisa, mas se você se expor a esse tipo de ambiente e ficar recebendo aquilo ali, uma hora aquilo se torna verdade na sua vida. Amém? Então vamos lá, vamos estudar o que estava acontecendo lá em Colossos, quais eram os falsos ensinamentos que eles estavam recebendo. Amém? Os irmãos estão aí ainda? Muito bom, vamos lá então. Coloca o versículo, 6 mesmo. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fostes instruídos, para que transbordem ações de graças a Deus. Aqui, Paulo está dizendo assim, vocês querem saber qual que é o segredo para essas falsas doutrinas não pegarem vocês e de pouquinho em pouquinho tirar você do caminho? Ele fala no versículo 6, andai nele. Andai nele. Se a gente for olhar andar nele, não significa simplesmente eu pegar a Bíblia e pôr para eu andar nela, né? Andar nele significa estar nele. O que a Bíblia fala a respeito de Emanuel? Ele é Deus conosco, ele vive em nós, amém? O que Paulo está dizendo é que o fato de Deus viver em nós, o Espírito Santo habitar em nós, nós precisamos usufruir com total plenitude disso. Como assim? Entendendo de verdade que eu preciso estar com Ele. Por exemplo, eu estou caminhando pelo centro, estou passando por uma dificuldade familiar, eu estou muito estressado, eu estou com a cabeça cheia.
e eu começo a ouvir uma música ou uma propaganda, começo a perceber alguém falando de repente, algo que me aproxima daquela realidade de pecado, né? O que significa andar nele? Não significa que eu vou viver flutuando todos os dias, mas significa que eu tenho a opção de, pelo livre-arbítrio, lançar fora aquele tipo de pensamento e escolher esse pensamento. Amém? Eu acho que assim, uns dos problemas, vamos dizer assim, uma das questões mais difíceis hoje, é que as pessoas às vezes elas pegam assim, elas pegam uma figura, como um pastor, como um líder espiritual, e pegam uma parte da vida dele ali, que ele coloca no Instagram, ou coloca num altar, num púlpito como este, e ela acha que aquela parte ali é 24 horas por dia, e não é. Como assim que não é? São falsos? Não é no sentido de que cada um tem um nível de batalha que precisa ser travado e que precisa ser vencido. Existem momentos em que cada um de nós, cada um no seu nível de fé, nível de maturidade, nível de crescimento, precisa trazer à tona o que Paulo está dizendo aqui: andar nele, andar nele. Você precisa agora pegar isso aqui e pôr para você andar em cima. Agora que isso está desafiando a tua fé, agora mesmo é que você precisa dele. Agora mesmo que você não precisa se afastar dele, você precisa vir para perto dele. Um dos grandes problemas é que quando o negócio pega, é que as pessoas, ao invés de virem correndo para o Senhor, elas se afastam do Senhor. Mas o que Paulo está dizendo para eles: andai nele. Amém? Versículo 8. Tendo muito cuidado, para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Olha só, o apóstolo Paulo aqui está falando justamente da primeira teologia, vamos dizer, do primeiro engano, melhor, do primeiro engano aqui que eles traziam para os irmãos lá de Colosso. Deixa eu pegar aqui. A realidade daqueles irmãos ali em Colossos era uma realidade judaica, né? Os costumes judeus, circuncisão, não podia comer isso, aquilo, outro, né? Era o costume judeu. E a primeira mentira que começaram a pregar para eles: olha, Jesus, sim, ele é Salvador. Jesus, ele morreu na cruz, ele ressuscitou. Mas você precisa ser circuncidado. Você precisa, não pode comer isso aqui. Não pode. Sábado você tem que fazer isso, aquilo, outro. Na prática, o que estava acontecendo aqui? Eles estavam dizendo assim, ó: Jesus é o Salvador, mas ele não é suficiente. Você precisa de mais isso, e aquilo outro. Parece com mais alguma coisa que a gente vê hoje, de religiosidade, que diz: olha, Jesus é Salvador, mas você precisa ser assim, assado, para você ser aceito, né? Essa foi a primeira mentira que aqueles irmãos receberam ali. Coloca o versículo 9. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Aqui ele está dizendo assim, olha, costumes, lei, tudo que estão dizendo por aí, se apega nisso daqui. Cristo é o cabeça, Ele é suficiente, nele estão todas as coisas. Ele por si só já é, não precisa acrescentar mais nada, não precisa você ficar jogando confete em cima de uma coisa que já é suficiente, amém? E o apóstolo Paulo continuou dizendo, versículo 11: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Ele está dizendo aqui, pode voltar lá, ele está dizendo aqui, olha, a circuncisão que o Senhor fez, que Jesus fez conosco, ela é diferente. Ela não foi feita por meio das mãos humanas, né? Ela foi feita através de Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Ou seja, a habilidade que nós temos de caminhar nele, de estar nele, não é que nós somos muito bons, não é que a igreja seja muito boa, não é que nós sejamos tops, não é? É Ele. Sabe, a gente falar isso aqui hoje, onde todo mundo é cristão,
onde todo mundo está recebendo isso sempre, pode até parecer na linguagem do mundo clichê, mas a verdade, queridos, é que isso basta. Se nós todos os dias entendermos realmente isso muda toda a nossa vida. Se todos os dias nós realmente entendermos que Ele é suficiente, isso muda toda a nossa trajetória. Isso muda a forma como nós tratamos a nossa família, isso muda a forma como nós tratamos as pessoas do nosso trabalho, isso muda tudo na nossa vida, se nós entendermos de fato que Ele é suficiente. Versículo 12. Isso aconteceu quando fostes sepultados com Ele no batismo, e com Ele fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo está dizendo o seguinte aqui: olha, estão falando de circuncisão, estão falando que vocês precisam fazer isso, não pode comer porco, não pode fazer isso, aquilo, outro. Eu estou dizendo para vocês que uma coisa já aconteceu: vocês foram circuncidados no Senhor, e outra coisa também aconteceu: vocês foram batizados nele. Quando vocês foram mergulhados, vocês morreram, e quando vocês foram levantados das águas, vocês ressuscitaram com ele. Isso pode parecer muito básico para nós, que já fomos batizados, que estamos aqui numa congregação, mas isso aqui, queridos, é o fundamento da fé cristã. Isso aqui é o fundamento da nossa vida com Deus. Sabe por quê? Se isso não for fundamento, pastor Eliana, eu vou começar a achar que o meu desempenho como pregar aqui nessa noite vai fazer Deus me amar mais ou me amar menos. O desempenho como nós cantamos aqui nessa noite, se foi bom, se ficou afinado, se não ficou, vai fazer se Deus nos ama mais ou nos ama menos. Se você chegou certinho no horário, vai fazer com que você seja mais amado ou menos amado. Isso aqui é o fundamento. Amém? Quando a gente entende isso, realmente a nossa conduta cristã ela muda. É por isso que na nossa caminhada de discipulado, a gente vai ver sempre as pessoas numa busca por aceitação. Quantos discipuladores nós temos aqui nessa noite? Levanta a mão. Discipuladores? Quantos discipuladores? Com a mão? Na caminhada de discipulado, você vai ver sempre uma busca por aceitação no comecinho. Eu preciso fazer isso para que eu me sinta parte daquilo ali. Eu preciso fazer isso para que eu seja visto por determinadas pessoas. É um comecinho às vezes e logo é tratado, e às vezes não. Só que o que Paulo está dizendo para aqueles irmãos é: Jesus é suficiente. Você é aceito e ponto. Você não precisa ser circuncidado, não precisa disso, aquilo, outro. Jesus é suficiente. Isso não nos dá liberdade para viver pecando. Pelo contrário, isso nos traz grandes responsabilidades. Amém? Pode continuar, Bruno. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Tinha um costume antigo lá, nesse tempo, que as pessoas, quando pagavam uma dívida, elas pegavam o papel daquela dívida e pregavam numa madeira, né? Eu não sei se Paulo de repente estava tentando fazer uma alusão a isso aqui, mas o que ele está dizendo é o seguinte: sabe a dívida? Sabe aquilo tudo de pecado que você tinha? Aquilo que era impagável? Sabe tudo aquilo? Aquilo foi cancelado. Aquilo foi cancelado e foi pregado na cruz, para que ninguém mais possa pegar e tentar barganhar com você. Queridos, a nossa caminhada de santificação, no processo de santificação, em que nós vamos sendo tratados, em que nós vamos sendo podados, lapidados, às vezes é muito comum a gente querer que as coisas aconteçam logo, a gente querer que determinados costumes, valores, até mesmo desejos, vontades, passem logo, deixem de existir logo. E uma das coisas que mais atrapalha a esse processo realmente acontecer é a gente achar que é na força do nosso braço, é a gente achar que realmente é no que eu posso fazer, no que eu sou capaz de fazer, é que eu vou ser santificado. E esse versículo aqui, ele coloca uma base para que essa mentalidade nunca chegue na nossa cabeça. E ele diz: a escrita de dívida foi cancelada, foi apagada. Antigamente, a caneta, né, a tinta,
Não era, não, o papel ele não sugava, né? A tinta ficava ali superiormente. Mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Foi cancelado, foi apagado. O papel ficou limpo de novo para ser feita uma nova história. É isso que ele está dizendo. Amém? O versículo 15. Pronto. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Olha, eu não sei vocês, mas uma das coisas, às vezes, que mais a gente vê em termos de religiosidade, em termos de igreja e doutrina, é que é muito focada no que você tem que fazer, no modo como você se comporta, no modo como você fala, no modo como você lida com as coisas. E aqui na igreja a gente tem isso muito claro. O pastor deixa essa visão muito bem alinhada. E esses versículos que nós estamos lendo, eles são assim, queridos, para ficar, como o pastor fala, na tábua do nosso coração, para que a gente não caia nessa armadilha. Porque todas as vezes que nós cairmos nessa armadilha, que é pelo que eu faço, que é pelo que eu sou, pelo que eu posso, a gente vai cair num negócio chamado de, apóstolo Paulo fala, e também justiça própria. Justiça própria. O que é a justiça própria? A Bíblia fala que para Deus a justiça própria ela é como um trapo de imundícia. É algo ruim, é algo que fede. O que é a justiça própria? Eu achar que eu posso, que eu consigo sozinho, que eu sou suficiente em mim mesmo. E a gente falando aqui nessa noite pode parecer assim, mas é algo tão distante da nossa realidade, e não é. Porque, como eu falei no começo, é muito sutil, vem de pouquinho, vem como uma ideia. A gente está vivendo aí uma fase onde muitas pessoas estão sendo levantadas para ser coaches, para falarem, para serem influentes, né, nas redes sociais até. E uma das frases que mais a gente vai ouvir sempre dizer, para tentar encorajar as pessoas a mudar de mentalidade, eu até entendo um pouquinho, mas biblicamente não é correta, é que nós somos suficientes, que nós realmente somos capazes em nós mesmos. Isso é uma mentira que vem disfarçada dentro de um negocinho lá na rede social, e que faz a gente pensar que nós e nós mesmos realmente sozinhos podemos fazer todas as coisas, quando na verdade o que a Bíblia diz, o que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. A Bíblia fala de um negócio chamado de sepulcro caiado. Alguém sabe o que é sepulcro caiado? Sepulcro caiado é um caixão, vamos assim dizer, bonito por fora, né? Bem ornamentado, bem organizado, e parece algo bonito, algo novo, mas quando você abre, tem restos mortais de uma pessoa num estado de decomposição, fedendo, ruim. E por diversas vezes a Bíblia trata a religiosidade, as pessoas que acreditam nas suas obras simplesmente como sepulcro caiado. É muito bonito, mas fede. E o que o apóstolo Paulo está dizendo também, olha, não acreditem na justiça própria de vocês, porque pode parecer bonito, mas fede. Versículo 16. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar, pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou do dia de sábado. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre os costumes judaicos. Justamente estavam dizendo assim, olha, Cristo salvou, ressuscitou, beleza, mas tem a festa da lua nova, tem que fazer, tem que participar, tem aquilo outro, a gente tem que fazer, a gente tem que continuar fazendo isso, fazendo aquilo outro, ou seja, colocando fardo, colocando coisas em cima de uma coisa que Jesus já tinha cumprido. A Bíblia fala que essas coisas, quais coisas? As festas, a circuncisão, os sacrifícios, todas essas coisas, elas eram como uma sombra do que Jesus veio para fazer, para cumprir. Essas coisas ajudavam o povo a entender um pouco sobre Deus, né? Mas quando Jesus veio, Ele cumpriu tudo, todas as coisas nele. Por isso que a Bíblia fala, como nós lemos, nele nós temos a imagem do Deus invisível, Ele é, amém? O versículo 17, esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir, a realidade todavia encontra-se em Cristo. É sempre um desafio trazer estudo, né? É sempre um desafio muito grande, porque a gente vai texto a texto, mas os irmãos estão aqui? Amém?
A gente percebe algumas mentes divagando assim, mas fiquem com a gente, amém? Fica, vai valer a pena, amém? É um grande desafio, Versículo 17: esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir, a realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vocês, fingindo humildade ou culto a anjos. Aqui entra um negócio interessante. O que eles estavam passando lá é o seguinte: eles estavam dizendo que Jesus era como se fosse mais um anjo. Jesus era como se fosse mais um anjo. E agora eles precisavam fazer culto a anjos. Mais ou menos isso. Olha só, o negócio estava ficando pesado, né? Primeiro veio com os costumes, veio com a questão de você ser circuncidado. Agora já veio com uma teologia, com uma ideia bem pesada, comparando Jesus somente com um anjo. Já não reconheciam Jesus como filho de Deus. Eles precisavam agora adorar anjos. É isso que ele está dizendo. Fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. Pode passar. Considerando que morreste com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, porque vós sujeitais ainda a tais ordenanças, como se vocês não pertencessem a um sistema de valores, não mais obedeçais a regras como estas. Quero finalizar aqui. Apóstolo Paulo está falando de pelo menos 4 falsos ensinamentos para aquele povo, sobre a circuncisão, falando sobre as festas, né, que os judeus tinham, falando sobre anjos, que eles estavam querendo que adorassem aos anjos, uma ideia bem errada, e falou também sobre astrologia. Já tinha astrologia naquele tempo ali, e eles começavam a pensar e olhar para os astros, olhar para as estrelas, tentar conjecturar um monte de coisa. Percebe uma coisa? Começou com algo do convívio dele, judeu, circuncisão. Circuncisão é uma palavra que fazia parte da rotina deles ali, de judeu. Amém? Depois, festas, também fazia parte da rotina dos judeus. Fazia parte do que eles eram acostumados a ouvir desde lá, dos seus antepassados, com o pai Abraão. Aí depois começou a ficar um pouquinho pesado. Falar que Jesus era como um anjo, e que agora eles precisavam adorar os anjos. O negócio já ficou pesado. E por último, ficou mais pesado ainda, que eles precisavam observar os astros, observar o que os planetas, o que a astrologia começava a dizer sobre o futuro. Você consegue identificar um padrão comigo nessa noite? Começa por algo familiar, mas com uma mentira no meio. Começa com algo depois um pouco familiar, mas com uma mentira dupla no meio. Aí você vai absorvendo. Depois começa com algo que não é tão familiar assim, mas como você já absorveu as outras coisas, essa fica muito mais fácil, e você absorve a terceira. E depois, quando você se percebe, o seu sistema de crenças, a sua ideia, os seus valores estão totalmente corrompidos por ideias que não são. Aí, aqui no comecinho, o apóstolo Paulo, ele rasga o coração para aquelas pessoas e diz: olha, eu quero que vocês sejam fundamentados em Cristo, porque a única forma de nós não sermos roubados, de nós não sermos bombardeados com essas coisas e acreditarmos nela, é nós estarmos em Cristo. Fique de pé no seu lugar nessa noite. Eu sei que é muito versículo, eu sei que é muita leitura, talvez aqui alguns tiveram um dia extremamente cansativo, e eu entendo isso. Mas se nós pudéssemos resumir o que o capítulo 2 está nos dizendo para hoje, para esta igreja, para a igreja moderna hoje, é a mesma coisa. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. E todas as ideias que vêm contra isso são ideias anticristo. Feche teus olhos nessa noite.